Você já se perguntou como é a vida de uma escritora barra uma editora-chefe e como que é a vida por trás da fabricação de livros e como que é uma editora de fato e como é trabalhar em uma editora? Por ter falta desse conteúdo, eu decidi começar a fazer esse tipo de vídeo e aqui vamos nós. Olá, meu nome é Fátima, eu sou escritora de romance e fantasia e sou fundadora e editora-chefe da editora Morgana e nós temos aqui um novo vídeo sobre como é o meu processo por trás das câmeras, né, como escritora e como editora-chefe. Esse vídeo era pra ser só um vídeo mostrando o meu dia pegando os livros da gráfica e como ficou os livros da gráfica e... Enfim, eles tinham atrasado por um mês e a gráfica disse que tinha problema com o maquinário. Por causa do atraso eu já tinha mudado de gráfica para os outros livros da editora e esse livro especificamente ele é meu, então... Como escritora é muito frustrante, mas como editora é menos frustrante, porque pelo menos é comigo e não com os outros autores. Eu tô um pouco emocionada, não por um bom motivo, eu tô um pouco frustrada, mas a gente tem que ser centrada e seguir em frente. Então, o que aconteceu, eu vou deixar o vídeo aqui em um lugar de que era eu abrindo a caixa, né? Porque a gente pega os livros e não pode abrir a caixa lá pra ver como os livros estão, você tem que trazer pra casa. Então nós fomos lá pegar. E aí, aqui tá o vídeo, né? Eu peguei o livro, trouxe pra casa, abri em casa, fui fazer um vídeo de reação de como tinha ficado a capa dura e aí eu vi esse erro. Eu vou mostrar pra vocês o erro. Em algum lugar da tela eu vou colocar como deveria ser o projeto gráfico, mas além dos atrasos, da falta de comunicação da gráfica, e eu já tinha decidido que eu não ia mais trabalhar com eles, mas além dos atrasos e tudo, eles trabalharam com o primeiro livro, e o livro ficou perfeito e tudo. Mas dessa vez deu tudo errado, sinceramente. E além dos atrasos, da falta de comunicação, do suposto maquinário quebrado, era pra aqui ter folha de guarda com o mapa e com o personagem, o Alex aqui. Eu vou botar em algum lugar na tela como deveria ser. E veio branco, só que não tem mais o que fazer. E a gente pagou por isso. Eu vou ver se pelo menos a gente consegue o dinheiro de volta. Aí eu, pensando, o público não tem culpa por um erro. O erro não foi nosso, mas o público não tem culpa, então eu decidi que eu vou escrever uma cartinha pra quem comprou e vou deixar um cupom de desconto pra as pessoas comprarem qualquer outro livro da editora no futuro por causa do erro. E é isso. Vamos seguir, hoje eu ainda tenho que embalar esses livros pra enviar. E é isso, tô começando o vídeo assim, vou mostrar como que foi ir até lá e tudo, e vamos lá. Bom, eu comecei o dia indo até a gráfica, né, eu não vou mostrar a gráfica nem nada assim, eu já não ia mostrar porque, não sei, eu não saberia dizer até onde pode se mostrar, mas agora eu não vou mostrar porque aconteceu o que aconteceu. Eu já mostrei rapidamente como é que eu fiquei quando eu vi tudo, né, mas então, o meu dia começou assim, eu fui indo até a gráfica. Depois que eu contei pra todo mundo mais ou menos o que aconteceu, eu fui almoçar. Pausa pro almoço, né? Porque eu ia fazer mais o quê? E aí eu fiquei horas e horas abrindo livro por livro, porque minha mãe tinha ido primeiro na sexta-feira passada, e ela tinha visto um livro pronto, e ele estava com o mapa e a parte final, pelo que minha mãe disse, eu confio muito na minha mãe. E aí minha mãe disse que tinha, então eu fui abrir um por um e nenhum tinha. Não sabemos por quê. Depois de ver tudo, eu fui começar os trabalhos, né? O que mais eu ia fazer? Então eu comecei a autografar. E começando a autografar... Bom, a parte de autografar é um pouco demoradinha. Só vai ser assim, né, nos 2 primeiros livros da editora, né, porque são meus. Então é bem um momento em que eu sou escritora e editora ao mesmo tempo, né, porque eu tô pensando... Eu tô autografando, mas ao mesmo tempo eu também tô pensando como vai ser no todo, né. Eu tomo muito cuidado com os livros, porque eu não tô só autografando, depois eu tenho que pensar como é que eu vou arrumar aquele livro. Então, eu tava autografando e depois de autografar alguns livros, eu ia colocando os brindes dentro, né, que é o mapa. E o marcador, eu fui colocando dentro. Só que aí vocês vão perceber que num ponto eu parei, porque eu percebi que um livro tinha um erro. Então eu parei o vídeo e autografar, vocês podem ver que é bem demoradinho. Pra mostrar pra vocês, ó, assim são os brindes, tá? Os brindes
primeiro e do segundo livro, né? Assim, são os brindes. Esses já estão embaladinhos, os outros não estão ainda. Não todos, né? O do primeiro todos estão embalados, o segundo não. E os livros, eles ficam assim, ó. Eles deveriam ficar... Deveriam, né? Eles ficam assim. Eu fecho eles com uma fita de seda, né? Eu faço o laço. E eu decidi mostrar pra vocês como que é, né? Eu quis mostrar várias coisas pra mostrar também porque demora muito fazer. E aí, é assim que faz com os dois, né? Quem comprou os 2 livros, eu fiz esse laço. Mas também, todo mundo que comprou o segundo recebeu com um laço diferente. A ideia era que todos do segundo fossem com a fita roxa, mas eu não sei o que eu pensei na hora que eu comprei a fita, que acabou. Aí eu tive que usar a fita roxa, a fita azul depois, porque acabou a roxa. E parece que eu pensei certinho, porque depois acabou todas as fitas. Então eu vou ter que ir na loja comprar mais fita pra fazer os próximos lotes, mas deu certinho, graças a Deus. E aí, como vocês podem ver, eu parei de fazer as coisas relacionadas ao livro, porque, motivo bom, o nosso livro, Um Grão de Maldade, ele estava, no momento que eu tô fazendo isso, ele estava nos últimos dias da pré-venda. Quando vocês forem ver esse vídeo, a pré-venda já vai ter acabado e o livro já vai estar na Amazon, mas a gente ainda vai estar esperando o físico, né, porque o físico ainda falta chegar. Mas era pra lançar quinta-feira, dia 15, e lançou, né, com certeza lançou o e-book, e aí a gente vai estar esperando só o físico pra mandar. E aí eu tive que parar o que eu tava fazendo, por um ótimo motivo, porque um dos vídeos da minha autora viralizou e eu fiquei com muito medo do livro esgotar e contar pra vocês, ele esgotou e já pedimos outro lote, tá tudo perfeito, então quem comprou na pré-venda todo mundo vai receber e a gente ainda vai estar esperando, né, quando vocês verem esse vídeo ainda vamos estar esperando, eu acho, o lote que vai, o primeiro lote, né, que era o da pré-venda. Mas a gente já, vendo que já tinha vendido tudo, já compramos mais, né? Já pedimos mais e já vai chegar mais. E esperamos que chegue tudo mais ou menos na mesma data. Mas, enfim, o vídeo viralizou, então eu ajudei ela a responder, né? Pra ver o que dava. Ao mesmo tempo, também a Bela, uma das influenciadoras maiores, assim, que a gente conseguiu contato até agora, a Bela, ela também fez um vídeo fazendo um unboxing do livro e também deu muitos seguidores e acredito que venda, porque pelo horário que ela postou o vídeo aumentaram as vendas, então acredito que também deu venda. E aí, por tudo isso, eu fiquei com muito medo de o estoque sumir do site e aparecer esgotado e muita gente ainda querer, então eu fiquei de olho. Mas eu consegui manejar tudo, deu tudo certinho. E aí, esse foi o fim desse primeiro dia, fui eu fazendo isso. Bom, hoje é terça-feira e atualizando vocês, eu fui autografar os livros e tinha muito livro e eu, como vocês podem ter visto na hora que eu estava autografando, eu parei de filmar, um pouco depois do que eu fiz do corte, né, mas eu encontrei erros em 5 livros, 5 livros estavam completamente errados, tinha página de cabeça para baixo, tinha capa completamente amassada, não tinha como vender, tinha páginas embaralhadas, capítulo repetido, umas coisas assim, bem absurdas, que eu nunca tinha visto, assim. Eu já trabalhei com gráficas outras vezes e... Bom, eu era autora e mesmo assim eu olhava os livros e não tinha erro, né? E a gente fez Brilhando no Escuro com essa mesma gráfica. Eu não vou falar o nome da gráfica porque como eu vou falar coisas ruins dela, não vou deixar nomes, mas a gente fez a primeira edição com eles também e tava tudo certo. E agora tinha esses erros enormes. Então, além de não ter o que era combinado pra ter, ainda tinha esses erros. Então eu peguei esses 5 exemplares, dei pra minha mãe, porque eu não tinha como sair de casa e voltar e ir na gráfica, porque eu tô na correria com as coisas. Eu não tinha como ir. Minha mãe foi, a gente ficou em ligação, tudo pra resolver. E atualizando vocês sobre esses 5 livros errados, eles vão refazer esses 5 livros. Eu queria o dinheiro de volta, mas eles vão refazer esses 5 livros só. E por que não vou refazer todos pra colocar a folha de guarda? O que aconteceu? Minha mãe foi lá, conversou e tudo, e disseram que no orçamento não está as folhas de guarda com desenho. Não tem nada lá. Eu fui olhar depois, e mesmo com toda a conversa, a gente colocando tudo que deveria ser,
O último orçamento mesmo ficou sem as folhas de guarda, mas a gente não viu porque a gente tava conversando o tempo todo sobre as folhas de guarda. E quando a gente mandou a prova, a gente mandou as folhas de guarda, é uma prova digital, tá? Os livros, infelizmente, as gráficas não mandam uma prova física de graça, então é uma prova digital antes de você começar tudo. E na prova digital também estavam as folhas de guarda. O argumento deles de não ter a guarda é porque não foi pago, mas assim, se a gente mandou e a gente estava conversando, se no orçamento não ficou e no arquivo deles tinha as folhas de guarda, o que eu acredito que deveria ser feito é que eles deveriam ter retornado e falado: olha, nesse orçamento não ficou a folha de guarda. Vocês gostariam de incluir, já que vocês mandaram? Porque o pagamento ele é feito metade antes de ficar pronto e metade depois. Então eles poderiam muito bem ter falado isso e a gente podia ter adicionado esse valor. E aí, por que eu não devolvi tudo e decidi pagar a diferença? Porque disseram que eles usam inteligência artificial para fazer essa parte da impressão. E na inteligência artificial passou batido se era para ser com guarda ou não. A falta de comunicação que a gente teve todos esses tempos, sabe? Foram semanas quase todo dia tentando falar, né? Eles falaram: vai atrasar, vai demorar X tempo, aí eu deixei. Você tá com tantas outras coisas pra fazer que aí você vê que eles não vão responder e você desiste, né? Então eu acabei desistindo. E aí entrei de novo quando eles falaram que o maquinário estava quebrado. E aí eu comecei a ir lá porque eles já não respondiam mais. E aí, enfim, eu peguei os brochura na semana passada, que foi semana retrasada, e aí eu peguei os capa dura na segunda, ontem. E aí deu isso. E aí quando falaram, além de não ter a comunicação, além de não ter a folha de guarda, eu não fiquei feliz com o resultado. Assim, o livro tá muito lindo, mas é mérito do nosso designer, tá? Não é da gráfica. A gráfica não fez o livro. A gráfica só imprimiu. Eu não fiquei 100% satisfeita, principalmente com a falta de comunicação, com esses 5 livros que vieram completamente errado. Foi um atraso de mais de um mês da parte deles, sem comunicação, sem nada. Então, já como eu já tinha decidido dar um cupom de desconto pros leitores que compraram e já tirei do site as folhas de guarda, vai ficar assim esse lote. O próximo vai ser feito em outra gráfica, já tô fechando com outras gráficas. Eu já tenho 2 outras gráficas que estão fazendo outros livros. Inclusive, uma é até um pouco mais em conta do que essa que a gente tava, porque a gente pesa qualidade e preço, e a qualidade é superior, pelo que parece, porque eu já fiz outros livros de outras editoras foram com essas gráficas e foram muito bonitos. É isso. Deixou por isso mesmo. Eu só vou esperar os 5 livros que eles vão refazer. Não tem garantia de que vai vir certo, né? Depois desse tanto de erro. Enfim. Eu quis deixar isso pra lá e vamos já vender esses, né? Já tá todo mundo avisado que não tem. E quando esgotar esses, que são muitos livros, a gente faz do jeito que seria o certo, né? Se quem quiser esperar, espera. Quem não liga, muita gente não liga realmente pra folha de guarda. Quem não liga vai acabar pegando. Tem muitos brindes, então o mapa, por exemplo, que vai no começo já era um brinde. Não é do mesmo tamanho que era, mas esse é o segundo livro da série, então eu acho que as pessoas não viram problema também por causa disso. Porque no primeiro livro está o mapa, está as artes, enfim. Todos os livros agora vão ser em outra gráfica, esses meus. Eu vou ver ainda quais das 2 gráficas que a gente tá trabalhando vão fazer os meus. Porque uma é mais rápida, a outra mais em conta, enfim, a gente vai vendo como funciona. Mas a qualidade é a mesma. Quer dizer, praticamente a mesma, não dá pra ser exatamente a mesma, sendo gráficas diferentes, mas são muito boas. Eu demorei muito pra autografar, porque eu tive que ficar olhando livro por livro pra ver quais davam pra... Se não tinha outros erros igual esse, né, e quais estavam bons pra enviar. Aqui em São Paulo também tá muito frio. Eu sou uma pessoa muito friorenta, tá muito frio, que vocês podem ver, eu acho que dá pra ver que minha voz tá um pouco afetada, eu tô um pouco doente. Mas leve, eu acho que é princípio de sinusite, tenho todos os anos, então não tem muito o que fazer. Aqui tá muito frio e eu tenho tendinite, e por algum motivo, a minha tendinite, ela fica um pouco pior quando tá frio, eu não sei se isso é todo mundo. E aí começa a doer enquanto eu tô autografando, então já dói pra autografar muitos livros de vez seguida, só que dói muito mais rapidamente por estar frio, então eu tô tendo que dar umas pausas, voltar, e enfim. E aí, como eu tive que olhar todos os livros, também já demorou muito mais pra fazer os autógrafos. Hoje eu fui fazendo isso, né? Fui conversando com a minha mãe enquanto ela tava lá e tudo, e fui fazendo isso dos brindes, dos autógrafos. Também separei alguns brindes já. E já que eu tinha que olhar livro por livro, e aí eu também decidi olhar todos os brochuras também, porque
Eu não tava olhando porque todos os exemplares que eu tinha olhado estavam certos, mas até agora isso não quer dizer nada. Então agora eu tô olhando livro por livro pra ver se tá tudo certo. E aí, por eu ter que demorar e fazer as coisas, eu decidi escolher algumas pessoas extras pra receberem Brilhando no Escuro, porque assim, a gente tem os parceiros, né? A gente tem uma quantidade exata de parceiros que sempre recebem todos os livros da editora. Mas eu também selecionei uma lista de espera, que são pessoas que eu vi que combinavam com alguns livros da editora, mas não todos. Então, eu já tinha selecionado algumas pessoas para receberem Brilhando no Escuro. Eu também já tô selecionando pros próximos livros, né? Que eu também tenho que ver com os autores se eles concordam com as pessoas, porque os autores também têm as próprias pessoas que eles querem mandar. E a gente manda daqui da editora. E eu decidi escolher algumas pessoas da lista de espera para receberem Brilhando no Escuro e já vou enviar junto para facilitar, porque dia a dia no correio a gente perde muito tempo, é bem demoradinho. Eu até agora não tinha contrato, eu vou abrir agora um contrato com os correios para eu não pegar fila, mas pensa que eu pego fila e aqui é a central, aqui perto é a central dos correios, então tem muita gente o tempo todo. Aí você fica em média 2 horas para enviar as coisas e eu levo muitas caixas, então demora, enfim. Então eu decidi já escolher esses parceiros. Então eu já tô preparando esses kits, hoje eu vou continuar fazendo os kits. Eu vou mostrar um pouco pra vocês do processo de fechar a caixa. Não vou fazer coisa por coisa, eu vou mostrar realmente fechando as caixas. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e ao mesmo tempo eu preciso de muita concentração pra fazer algumas coisas, ou eu fico muito irritada. Olha aí, barulho de moto. Como tem muita movimentação durante o dia, eu não consigo me focar muito, então muitas das coisas que eu faço de madrugada. Então pode ser que eu filme a próxima parte na madrugada, que vai ser do que vai começar a ser a quarta-feira. E eu vou atualizando vocês, mas a atualização foi isso, né? É isso que conseguimos. Mas vamos continuar, porque tem muita coisa pra fazer ainda e... quinta-feira a gente tem o lançamento de Um Grão de Maldade. O livro antecipado para leitores, né? Já saiu, eu já vi o livro está perfeito. E, enfim, aí as coisas já estão encaminhando. Os livros dela devem chegar a qualquer momento, tá? No site diz que vai chegar dia 21, no site da gráfica. Mas quando a gente fechou, eu dizia que ia chegar dia 16. Só que da outras vezes que a gente já fechou com essa gráfica, chegou antes. Então, chegou antes da primeira data que eles dão. Então tem chance de chegar amanhã ou até quinta. Então eu vou ficar de olho. E aí eu já vou começar a fazer outros pacotes. Então a gente tá na correria porque vai ser os meus. Aí já é a próxima pré-venda. E é a vida que segue, né? A gente vê agora que realmente tem empresa usando robô pra não usar funcionário, mas é isso, vamos seguir. Aqui a gente usa funcionário em tudo. E vamos seguir, eu vou pedir a ajuda de uma das minhas estagiárias, no caso minha mãe. É ela que me ajuda a finalizar as caixas e levar nos correios. Finalizar ela não vai ajudar dessa vez, porque ela tem outro serviço, porque ela trabalha em outra coisa, ela só me ajuda quando possível. E ela vai me ajudar a levar nos correios, porque são muitas caixas, eu não consigo ir sozinha. E ela tem um caminhãozinho, como vocês viram, a gente foi de caminhãozinho pegar os livros e tudo. E no caminhãozinho dela a gente vai levar as coisas pros correios e enviar amanhã. Então, é isso, eu vou atualizando vocês com mais algumas coisas ao longo do vídeo e vamos lá. Bom, no segundo dia eu decidi mostrar pra vocês porque que demora realmente pra fazer cada caixinha, né? Parece que é rápido e aí como a maior parte das coisas eu estou fazendo sozinha, porque no momento os meus ajudantes estão trabalhando em outras coisas, porque essa fase assim inicial, por ser a minha casa, quem tá me ajudando muito é minha mãe e o meu namorado, e nesses dias específicos, 2 estavam trabalhando no outro trabalho que cada um tem, então eu estava sozinha. E aí, principalmente essa parte que vocês estão vendo agora, que é de colocar a vela, né, o selo de vela, eu gosto de fazer sozinha, porque nem todo mundo sabe fazer. Se você derrete demais, dá errado. Se você derrete de menos, dá errado. Se você não coloca o selo direito, fica de cabeça pra baixo. Então, só eu e minha mãe sabemos fazer. Então, geralmente, eu faço. Ou, no máximo, eu deixo ela fazer quando ela tá por aqui. E é isso. É realmente demorado. Eu tô tentando mostrar no tempo. E que eu vou cortar em algum ponto. Ou acelerar, mas é bem demoradinho. Demora, em média... Quando não tá... Quando é o primeiro, o negocinho que a gente usa pra derreter a cera, ele não tá nem um pouco quente, né? Então, na primeira carta, geralmente demora uns 5 minutos.
dessa em diante, geralmente de uns 2 a 3 minutos. Então pensa isso em grande escala, né? E não dá pra, eu vou fazer antes de colar. Não, é todo um processo. É pra ficar parecendo realmente um negócio que é um convite e tudo. Estão os brindes aí dentro, então tem que ser algo bem feito, feito com carinho, e é isso. E bom, aqui pra vocês mostrando como que é o final, né? A caixinha, como eu prometi. E atualizando vocês, uma última atualização dessa situação toda é que agora a gráfica tá desesperada mandando desconto, falando que vai dar cupom de desconto se a gente continuar com eles, mas sinceramente eu não vou continuar. Eu não gostei do que aconteceu, eu não gostei de todo o processo final, eu não gostei do fato deles usarem inteligência artificial pro processo, eu não gostei de muita coisa e vamos deixar isso de lado. E é isso, vocês viram nesse vídeo que nem tudo é flores, no processo de editar um livro. Mas eu tô muito feliz com o total, né, de como são as coisas. Eu consegui contornar, eu ainda vou mandar o e-mail pros compradores com os cupons. E eu provavelmente vou demorar vários dias pra colocar todos os códigos, porque por algum motivo os correios ainda imprimem os códigos de rastreio e só tá o código com o CEP da pessoa, então eu tenho que ir no site procurar o CEP pra saber quem é a pessoa, pra eu copiar do negócio impresso qual que é o código. Eles podiam muito bem mandar isso por e-mail, mas não mandam. E aí eu vou demorar algumas horas pra fazer isso. Eu vou muitas vezes nos correios nos próximos dias e nas próximas semanas, mas é mais ou menos isso, assim. Eu não filmei a maior parte das coisas porque é muito demorado e eu vou demorar mais que isso, com certeza. E eu demorei mais do que tá no vídeo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês pra próxima. E eu acho que vai ser muita coisa na semana que vem. Então, até lá!